Olá, irmãos, a paz do Senhor. Meu nome é Rafael, começando aqui mais uma vez, voltando, na verdade, ativa com o canal Peregrino de Cristo, o tópico que eu queria conversar com vocês hoje é o que, pessoal? A salvação é para quem crer em Jesus. Então, na Bíblia, no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 16, diz assim: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, estamos falando aqui de algumas das ordenanças bíblicas, de Deus, da lei, de Deus, Jesus, para que nós possamos seguir e para que possamos, continuar ali fazendo a nossa fé cristã crescer cada vez mais e mais. Quando nós falamos de crer e for batizado será salvo, é algo que está muito bem evidenciado hoje na fé cristã. Então, hoje é dito que se você quer ser salvo, você tem que ser batizado nas águas e crer em Jesus Cristo. Porém, a palavra crer, irmão, ela tem alguns significados que eu vou ler para vocês aqui. Então, crer é o que? É ter fé, é acreditar, é confiar e é entregar, irmãos. Ou seja, a fé é um ato de crer, que é o alicerce da salvação e da sua relação com Deus. Então, toda a sua base de intimidade, a sua base do quanto você é salvo em Cristo é mediante a sua fé em Cristo Jesus, que você crê nele, você confia nele, independente da situação, independente do que você está vivendo, você confia em Cristo e você entrega para Cristo tudo aquilo que você está vivendo, todos os seus problemas, todas as suas ansiedades, depressão, seja o que for, você entrega para Cristo. Isso é o crer em Cristo, é crer que você não vai pegar Cristo e vai colocar ele limitado a essa caixinha aqui que é a nossa cabeça. Você não vai limitar ele. A nossa cabeça ela é limitada. Nós não temos, o conhecimento do poder de Deus, o quanto que é gigantesco esse poder, o quanto que Deus pode fazer por nós. Então nós limitamos a Deus aquilo que nós podemos fazer, mas Deus ele é ilimitado. Então nós podemos e precisamos confiar e entregar para Deus todas as coisas, irmãos. Então o batismo, ele é muito falado que se não for batizado, muitas igrejas, muitas placas, eu vou falar assim, muitas placas de igrejas hoje diz assim, se você não for batizado, você não vai ser salvo. Mentira. Jesus fala assim, para você, ele está escrito, se eu voltar um pouco aqui no texto que eu marquei, em Mateus 28, versículo 19, vai dizer: portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então, Deus sim fala para fazer o batismo, mas existem algumas exceções, irmãos. Que tipo de exceção? O batismo, para quem não sabe, tá? Ele é um ato simbólico que representa a sua decisão pública de confessar a sua crença em Cristo. Ou seja, eu acredito, eu confio, eu entrego em Cristo e por isso eu vou fazer agora então, uma declaração pública dessa minha fé. Eu vou ser batizado nas águas. E caso vocês não saibam, nós somos levados pelo Espírito Santo a sermos batizados nas águas, irmãos. Então isso é algo que representa uma decisão, mas não é suficiente para manifestar a salvação. A salvação ela é algo mediante somente ao poder de Jesus Cristo. Então a salvação é mediante a Jesus, não só por batismo nas águas. O batismo ela é essa encenação pública, Então, por exemplo, crer em Cristo é uma ação inicial que nós temos que ter, E é um caminho contínuo de relacionamento com Deus. Porque confiar em todas as situações nunca vai ser fácil. Entregar todos os seus problemas nunca vai ser fácil.
né? Todos nós passamos por problemas, somos humanos, né? Então sempre vai ter algo mais difícil de se fazer. E tem um outro subtítulo aqui, irmãos. Crer é confiar, conhecer, confessar e obedecer. Então, para a gente ter uma fé, mas o que é uma fé genuína e uma fé que realmente representa aquilo que nós conhecemos em Deus? A fé, ela é representada pelo estudo da palavra. A fé, ela é revelada através da palavra para nós, porque a fé se dá pelo ouvir, né? Então é por isso que nós chamamos as pessoas, nós cristãos, chamamos as pessoas para irem até as igrejas, para quê? Para que você escute sobre Jesus, para que você aprenda sobre Jesus. Porque quanto mais você aprende da palavra, mais você tem intimidade, mais você entrega, mais você confia e mais você crê que Jesus Cristo é o seu único Salvador. E isso, irmãos, é muito importante. Então, não é algo que tipo, ok, eu acredito. Não, é uma prática. E essa prática, ela demanda disciplina e obediência em tudo que Cristo ensinou. Então, é muito importante que os irmãos leiam Mateus capítulo 5, né, que é o Sermão da Montanha, ali. É muito importante. Ali, Jesus Cristo coloca tudo o que ele quer para as pessoas que seguem ele. Então, se você levar aquilo à risca, meu querido, minha querida, se você levar tudo aquilo à risca, você com certeza vai estar vivendo a salvação que Jesus preparou para você. Uma outra coisa é o que? Se você crê, você pode assumir o papel de ser batizado. Então, por que muitas pessoas, né, batizam quando a criança nasce, e muita gente tem esse debate de tipo, tem que batizar quando tiver mais velho e tal, tudo. Irmãos, na verdade, se você batiza uma criança quando ela nasce, e se o batismo é uma confissão de que você realmente está pronto para confessar que Jesus é o seu Salvador, uma criança não tem esse conhecimento, não tem essa percepção, né? Apesar de os católicos fazerem isso, protestantes fazerem isso, né? Os presbiterianos fazerem isso, mas os presbiterianos também, depois eles se batizam, né? Quando mais velhos também. Mas, irmãos, para quê, né? O ato de batizar, de confessar sua fé, é realmente você fazer uma confissão pública, deixar bem claro para todos que você realmente está entregando a sua vida a Cristo. Então não faz sentido você se batizar, né, somente quando é criança, geralmente por famílias católicas fazem isso, e depois nunca mais procurar o batismo. Né? É isso que Deus fala, para ensinar o quê? Porque se você é ensinado nos caminhos de Cristo, se você crê, se você entrega e confia, então confessa a sua fé no batismo, nas águas. Né? Essa é a parte maravilhosa aqui, irmãos. Então, a mensagem central da Bíblia, toda a mensagem central da Bíblia é qual? É que se você crê em Jesus, é o essencial para que você seja salvo. Né? Então, uma outra coisa que eu posso falar aqui para os irmãos, né? Por que eu falei que no começo lá o batismo ele é importante, mas também não é essencial para que você seja salvo. Um exemplo muito que todo mundo que está vendo esse vídeo conhece é de quando Jesus está pregado na cruz, né? Ali após a sua crucificação, e ele tem em cada lado um malfeitor. Né, um bandido, um assassino, alguém que fez alguma coisa de errado. E um deles confessa os pecados para Jesus. E Jesus olha para ele e fala, hoje mesmo estarás no céu comigo. Ou seja, essa pessoa não teve tempo de ser batizada, mas ela confessou publicamente a fé dela ali, naquele momento, para Cristo. Então, eu espero que com esse estudo, com esses vídeos, você cada vez mais possa entender o porquê que você tem que procurar o batismo e por que ele é importante e por que não só batizar quando criança, mas procurar batizar-se depois de mais velho também, né? É muito importante, irmãos, você fazer essa confissão, né, da sua fé e estar salvo em Cristo Jesus. Então, que todos vocês creiam nele, creiam na palavra, creiam na mensagem, para que sejam salvos e que Deus os abençoe. Amém.